Como eu havia dito num vídeo anterior, um dos grandes legados do povo grego foi a reflexão e investigação acerca da ordem do cosmos, a ordem da realidade, a ordem que nos cerca, interior e exterior. Essa investigação chegou ao ponto de se começar a refletir sobre o nosso próprio raciocínio, ou seja, o próprio modo pelo qual nós partimos de certas premissas para chegar a conclusões. Premissas já conhecidas e conclusões que outrora ainda não conhecíamos. Essa operação, esse modus operandi, é próprio daquilo que nós chamamos razão, dentro de uma filosofia aristotélica e tomista. E o aprendizado a respeito da razão se dá por meio de uma arte. Acerca da relação entre essas duas coisas é que eu gostaria de conversar um pouco mais contigo neste vídeo. As artes, de modo geral, servem para auxiliar o homem na consecução dos fins aos quais ele naturalmente tende. Pensa sobre todos os artefatos, isto é, aquilo que é feito com arte, que neste momento está ao teu redor. Podes pensar na tela do computador, do telefone ou de qualquer outro aparelho por meio do qual estás assistindo a este vídeo. E a partir disso, considera também as tuas roupas, o que te cerca, no ambiente em que estás. Ou seja, perceberás que cada objeto foi feito por meio de uma arte, por isso chama-se artefato. E aqui o sentido utilizado para a arte é um conjunto de regras e princípios pelos quais nós produzimos algo, com uma finalidade que está na mente do artífice, do artesão, e por meio da sua experiência moldando aquela matéria. Ou seja, é esse plasmar, é esse ato de plasmar na matéria uma finalidade que está na mente do artista, para que aquela matéria se transforme de acordo com as regras e os preceitos da arte particular no objeto querido, ou seja, no artefato, o que é feito com arte. Porém, não somente de artes para a confecção de obras, de produtos exteriores, o homem vive, mas também para a retificação, para a ordenação do que é interior. E, dentre esses aspectos, há os seus raciocínios. Nesse momento é onde adentramos a arte chamada de analítica, dialética ou lógica. Aqui tomados termos que são tomados como sinônimos. Nem todos os termos referem-se à mesma coisa, a depender do momento histórico ou da argumentação traçada, como a distinção entre lógica e dialética, mas por muito tempo foram tomados, sim, como sinônimos. A lógica, segundo diz São Tomás de Aquino nos seus Analíticos Posteriores, é essa arte que ordena, que coordena o ato da razão de modo fácil, ordenado e sem erro. Então é a ordenação do ato da razão, e a gente pode falar dos atos do intelecto, de modo fácil, ordenado e sem erro. Ou seja, são os preceitos para que possamos progredir num raciocínio utilizando-nos de termos claros, de proposições verdadeiras e de raciocínios válidos. Termos como ser humano. Qual a definição dada a um termo como ser humano? Ou ainda um termo como arte, que aqui estou empregando? Vocês perceberam que eu tive
de dar uma definição preliminar, né? Mas uma definição completa poderia se dar a partir da enunciação do seu gênero, em primeiro lugar. É um hábito racional, adquirido. E aí nós começamos a aprofundar na definição. E o que é o ato de aprofundar numa definição? É esclarecer o termo que está sendo utilizado. Pode não ser ao modo lógico, nós podemos dar um termo que seja por causa de uma propriedade, né? Ou seja, algo que deriva da essência daquele objeto, e falar que a lógica é a arte que conduz o raciocínio. A lógica é a arte pela qual nós conseguimos ter método para raciocinar sobre os diversos assuntos. Ou seja, não tão precisa, uma definição tão precisa, mas uma definição que já nos consegue esclarecer algum ponto a partir do qual nós podemos progredir no raciocínio. Então, esse é um primeiro ponto da lógica. Um segundo ponto é de atestar a veracidade ou falsidade de raciocínios, quando eu começo a juntar termos formando uma proposição e afirmar, por exemplo, que todo ser humano é mortal. E aí eu posso analisar, posso enfrentar o mérito quanto à veracidade dessa proposição, ou afirmar que todo ser humano é imortal. Bom, será que isso é válido? Válido, melhor dizendo, verdadeiro? Né? Ou seja, será que essa proposição, essa enunciação que relaciona um termo e outro, existe uma adequação com o que se dá na realidade? Né? Adequação do intelecto à realidade, à própria coisa, a definição de verdade. E, em terceiro lugar, a lógica também nos ajuda a validar os nossos raciocínios. Porque, por exemplo, se eu anuncio algo como todo cavalo é um ser vivo, todo boi é um ser vivo, logo todo cavalo é um boi, nós perceberemos que há algo de errado nessa conclusão. Ela é falsa? Mas as premissas são verdadeiras. Todo cavalo é um ser vivo e todo boi é um ser vivo. Por que se deu uma falsidade na conclusão? Por causa da invalidez do raciocínio. E a lógica nos explica como isso se dá. Ou se nós considerarmos uma argumentação bem famosa, por ter sido utilizada pelo Schopenhauer, de que toda luz se extingue, o intelecto é luz, logo o intelecto se extingue. Há algo de estranho, mas não basta sabermos somente ou percebermos somente que há algo de estranho no nosso raciocínio, que os termos não são bem enunciados, como se eu falo, todo homem é um ser vivo. Bom, é verdade, mas só isso? De que forma ele se distingue dos outros seres vivos? Essa definição ainda não consegue esclarecer tão bem. E se ao longo de um discurso, se ao longo de uma argumentação, se ao longo de uma investigação, nós não esclarecermos os nossos termos, ou seja, não tivermos definições claras a respeito dos termos, muito provavelmente essa nossa investigação será nebulosa, será obscura, será tomada por nuvens as quais embaçam o nosso pensamento. E nós não conseguiremos afirmar algo com clareza ao final. Então a gente pode estar perdendo tempo por não ter esses instrumentos, essa arte da lógica. Em segundo lugar, não saber distinguir bem, avaliar bem a falsidade ou veracidade de uma proposição. Imaginem, muitas pessoas falam, afirmam e negam coisas. Se nós não tivermos como analisar isso, nós seremos levados pela opinião de quem é mais popular, de quem é mais forte. E nem todas as pessoas dizem apenas verdades ou falsidades. A partir dessa consideração, por exemplo, que nós podemos tomar o caso do próprio São Tomás de Aquino e entender como ele tomou vários proponentes de ideias que eram absolutamente contrárias às suas, mas que num ponto ou no outro
haveria algo a ser aproveitado. E ele retira e consegue aproveitar na sua teoria e consegue fazer comparações, ou melhor, fazer distinções entre o que ele fala, o que a outra pessoa fala, e assim concluir algo devido. Tá? Ou ainda, quanto aos raciocínios, né? Quantas e quantas falácias não são diariamente utilizadas por aí? Quantas generalizações não são feitas e nós não conseguimos entender por que há algo estranho numa generalização ou apenas aceitamos? Aceitamos não por causa do peso, da veracidade, da validade, da segurança argumentativa, mas muito mais por causa da pessoa que enunciou. Então vejam só, se nós formos considerar apenas as pessoas, é claro que há um tipo de argumentação e há um momento no estudo, para que entendamos algo, em que nós precisamos ter fé, ou seja, confiar nas pessoas, aderir, dar assentimento a argumentos traçados por essas pessoas para que possamos progredir nos estudos. Como quando nós confiamos num professor que diz que seguindo tais estudos, tal caminho, tal jornada, o aluno conseguirá chegar à sabedoria, conseguirá chegar ao conhecimento de determinado assunto. Nesse momento nós precisamos confiar, mas se esse for o nosso único recurso pelo qual podemos julgar argumentos dos outros e os nossos próprios, a nossa vida será muito instável, insegura. Ou seja, a lógica não nos ajuda somente num campo teórico, especulativo, mas num campo vital. Até porque as ideias que temos como ideias de vida têm muitas consequências para o modo pelo qual nós vamos julgar diariamente as nossas ações, as ações dos outros, ou seja, tomar decisões, as quais são importantíssimas em nossas vidas. Por causa disso, a lógica também nos ajuda, ela tem grande utilidade. Então, até aqui nós podemos ver que a lógica é útil porque consegue esclarecer o nosso pensamento. E esclarecer o pensamento significa dar os critérios pelos quais nós teremos termos claros, ou saberemos julgar quando um termo não é claro, critérios pelos quais nós julgaremos a veracidade e falsidade de uma proposição, de uma afirmação ou negação a respeito de algum assunto, ou pelo qual nós poderemos crivar argumentos válidos ou inválidos, raciocínios válidos ou inválidos, silogismos válidos ou inválidos. E a partir disso, ter muito mais recursos para julgar a nossa própria vida. Não somente, como eu havia dito, ideias de outras pessoas, mas também as consequências dessas ideias para a nossa própria vida. Contudo, porém, existe uma grande dificuldade ao tratar da lógica e que muitas pessoas não percebem. Há diversos proponentes da teoria aristotélico-tomista e que defendem a necessidade desse estudo. Realmente, é indispensável, pois essa talvez seja a arte liberal mais negligenciada hoje. Porém, dentre as artes liberais do Trivium. Porém, quando falamos sobre o estudo de uma arte, enquanto uma arte, ou seja, da lógica como uma arte liberal, nós precisamos passar por um caminho que é comum a todas as artes. O caminho do treinamento, o caminho dos exercícios, dos testes, ou seja, de ter um método também pelo qual, ter uma via, um método, ou seja, aquilo que nos conduz pela via, que também vai nos propor exercícios, treinos para aperfeiçoar cada um desses instrumentos, o domínio, o manejo de cada um desses instrumentos, do esclarecimento dos termos, da veracidade das proposições, da validade dos raciocínios. Então não adianta somente tomar os livros do Aristóteles. Olha, para a primeira parte do estudo da lógica, eu vou tomar aqui o Isagogê, do Porfírio, que vai ser uma introdução às categorias do Aristóteles, depois eu vou para as categorias. Terminei? Ok, agora eu já sei. Tá. Se pedirmos uma definição
de alguma coisa, será que esse aluno vai conseguir ter os critérios pelos quais uma definição boa é feita? E será que ele vai ter a rapidez necessária para fazê-la? Provavelmente não. Isso se dá pela falta de exercício, né? Ou seja, é preciso treinar aquilo. Assim também, se nós formos analisar o que nós chamamos de conversão, de mudanças nas proposições, nas afirmações, quanto à sua quantidade, qualidade, ou seja, quando nós afirmamos todo é ou algum é, ou nenhum é ou algum não é, essas variações dentro de uma proposição são todas estudadas. Há preceitos para nós mudarmos, né, a quantidade e qualidade da afirmação ou negação e assim, ainda assim, né, ter uma equivalência no que se queria afirmar ou negar anteriormente e agora depois dessa mudança. Ou ainda quanto à validade, como analisar um silogismo, né? Quais são as suas premissas, quais são os seus modos. Isso de modo detalhado precisa ser estudado do ponto de vista teórico, então lendo e entendendo todos esses preceitos, mas também de um ponto de vista prático, e muito mais de um ponto de vista prático. Existe um grande pedagogo renascentista chamado Erasmo de Roterdã, o qual, no campo da gramática, recomendou algo que eu acho que se aplica a todas as artes liberais. Quanto aos preceitos, quanto às regras, eles devem ser apresentados de um modo breve e os melhores possíveis. Ou seja, não vale tanto a pena ficar discutindo minúcias antes de ter um conhecimento prático sobre como manejar aquele instrumento. E após isso, aí sim, após entender a base, nós podemos refletir sobre ela, sobre os seus desenvolvimentos e assim sucessivamente. Mas antes disso ainda é muito difícil, né? É como pedir para uma criança fazer uma argumentação crítica sobre políticas públicas, sobre a sua própria educação. Bom, ela ainda nem foi educada. Como é que ela vai conseguir argumentar sobre isso? Então, essa graduação é necessária, né? É preciso dar um passo de cada vez, seguindo uma ordem no pensar. E por falar em ordem no pensar, esse é outro grande benefício da lógica, a qual nos dispõe com ferramentas para construir argumentos complexos, né? Não somente sentenças e raciocínios reduzidos que são utilizados para fins de aprendizado, como o clássico: todo homem é mortal, ora Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas também conseguir fazer a análise de argumentos que estão na prosa, estão dispersos, ou seja, não em forma de um silogismo, como nós falamos, formalizado, né, formalmente exposto, mas estão ao longo de um texto. É preciso encontrar as premissas, é preciso encontrar aquilo que é necessário. E se há realmente duas premissas e uma conclusão, se não há um complemento de alguma forma, uma explicação de alguma forma, enfim. Toda essa transformação para uma análise profunda é aprendida por meio da lógica. Mas, novamente, superando a dificuldade de considerar a lógica somente enquanto uma disciplina teórica, a qual nós aprenderemos após a leitura e releitura de textos somente e sem treinar, sem fazer os exercícios, sem memorizar por meio de mnemônicos, né? Temos diversos para falar dos modos, dos silogismos e recursos que vão nos dar a capacidade de, estando diante de uma situação determinada em que há um raciocínio sendo desenvolvido, né, nós conseguiremos aplicar tudo o que foi ensinado por Aristóteles, Tomás de Aquino, Pedro Hispano, Pedro da Fonseca e os grandes lógicos que passaram por nós. A partir dessa breve exposição da lógica, o convite que tenho a te fazer é de participar do curso Jornada da Sabedoria, que eu ministro juntamente com o professor Jean Guerreiro, às terças, das 8h30 às 10 da noite, em que leremos obras de Aristóteles
e de outros autores, como Porfírio, Comentários de São Tomás, em uma ordem justamente para fornecer os instrumentos da lógica aos alunos, para que possam raciocinar de forma fácil, ordenada e sem erro, ou ao menos começar esse caminho, né? Apresentar ao modo de introdução, mas uma introdução profunda, os recursos necessários para que isso seja feito. O homem deseja por natureza conhecer, como diz Aristóteles no começo da metafísica, mas esse desejo de conhecer precisa ser retificado, precisa ser feito reto, né? E para isso, nós precisamos da arte da lógica, a arte da dialética, a analítica, a qual nos guiará por esse caminho para que não tenhamos muito a falar, muito conteúdo, mas pouca segurança no momento da fala, no momento de um questionamento, no momento de uma análise. Espero que esse vídeo te ajude. Se tiveres interesse, manda-me uma mensagem. O meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição e até o próximo vídeo.